Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre paradigmas. Portanto, eu vou pedir para você fechar o Facebook, para você desligar o celular, para você se concentrar totalmente nesse vídeo. E caso você não possa assistir esse vídeo agora, salve ele e assista quando você estiver num momento mais tranquilo. Bom, como eu disse, o assunto de hoje é paradigmas. Se você já lê muito sobre a lei da atração, se você já estuda muito e está vendo que os seus resultados não estão dando certo, ou você está tendo dificuldade com alguma coisa, o grande problema podem ser os paradigmas. Sim, é isso mesmo. Os paradigmas, na minha opinião, é o principal problema que impede da lei da atração funcionar na sua vida. Então fica comigo que eu vou tentar explicar para você o que é um paradigma e como funciona para que você mude esse paradigma. Bom, um paradigma nada mais é que uma ideia que é colocada em sua mente, no seu subconsciente, e você aceita aquilo como se fosse verdade. É isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo para que você tenha uma base de como funciona. Você já deve ter visto um elefante de circo. Você pode reparar que ele está amarrado em um lugar que, se ele quisesse sair daí, seria muito fácil. Às vezes ele está amarrado no pé de uma cadeira e ele não sai dali. Por quê? Porque foi criado um paradigma na cabeça desse elefante. Mas como assim, Will? Olha só, o elefante quando nasce, para que ele não fuja e ele tente fazer qualquer outra coisa, o dono do circo amarra ele num tronco de árvore. Esse elefante tenta sair e ele não consegue. Tenta puxar, ele não consegue. Tenta puxar, ele não consegue sair. Depois de um tempo ele vai pensar, eu não vou conseguir sair daqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar parado aqui. Quando ele adquirir esse pensamento de que ele nunca vai conseguir sair dali, é a hora que você pode amarrar ele até numa perna de cadeira que ele não vai tentar puxar. Porque ele criou um paradigma que ele nunca vai conseguir sair dali. Então, é mais ou menos assim que funciona o paradigma. E na nossa vida também não é diferente. Quando a gente é criança, algumas ideias são colocadas nas nossas mentes por nossos pais, ou pela televisão, por nossos parentes e amigos, e a gente acaba aceitando essa ideia como verdade. Um dos principais paradigmas que existem é em relação ao dinheiro. Aquela história que quem é rico não vai para o céu, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, também não vai para o céu. A gente também tem a parte do relacionamento, que as pessoas que têm baixa autoestima, que, por exemplo, vê uma mulher ou um homem bonito na rua, pensar, eu sou feio, eu não vou conseguir ficar com ela. Todo esse tipo de coisa você adquire quando você ainda é criança. Os paradigmas, eles são formados até os 6 anos de idade. Porque é nesse período que tudo que é colocado na sua mente, você aceita como verdade. É por isso que uma criança, mais ou menos até os 6 anos, acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, Fada dos Dentes. Por quê? Porque aquilo é colocado na mente dela. Quando ela cresce, ela descobre que aquilo é mentira. E, consequentemente, para de acreditar. Mas eu quero que você tenha em mente que um paradigma é colocado em sua mente quando você ainda é criança. Mas por que um paradigma pode atrapalhar a lei da atração? Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de paradigma, que muitas pessoas perguntam para mim, que só pensam que é em relação ao dinheiro, mas na verdade não é. Meus pais, eles sempre me ensinaram, estuda bastante, estuda muito, faz uma faculdade. Se você não tiver uma faculdade, você não vai ser uma pessoa de sucesso. Não que eu esteja dizendo aqui que estudar seja uma coisa ruim, longe disso. Se você acha que estudar vai ser bom para você, você vai conseguir, por favor, estude. Mas eu cresci com essa mentalidade. Ou seja, em 2013 eu entrei na faculdade, e eu fazia faculdade de Química, e eu não estava gostando do curso de jeito nenhum. Só que eu pensava, não, mas se eu desistir dessa faculdade, eu não vou ser uma pessoa de sucesso, vou ser um João Ninguém. E por causa desse pensamento, eu ficava à mercê daquilo. Eu não estava gostando daquilo, eu estava sofrendo por causa daquilo.
E mesmo assim eu continuava. Ou seja, eu tinha um paradigma que colocaram na minha mente que se eu não estudasse, não fizesse uma faculdade, eu não seria uma pessoa de sucesso. E isso não tem nada a ver. Por que muitas pessoas às vezes tentam usar a legislação por dinheiro e não conseguem? É porque tem na mente dela, eu não posso ser rico, porque a Deus vai me condenar, ou porque é uma coisa ruim. E você tem que descobrir qual é o paradigma, qual a crença limitante que você tem na sua vida. Como é que você descobre que você tem um paradigma que está atrapalhando você de conseguir o seu progresso? É quando você tem um plano e você vai colocar esse plano em prática. Quando você está quase para dar certo, para agir, para conseguir fazer aquele plano, vê uma coisa na sua mente. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso porque vai acontecer determinada coisa ou porque vai dar errado. Geralmente é nesse momento que você encontra o seu paradigma, que você encontra a sua crença limitante. Portanto, se você não está conseguindo muitas vezes realizar alguma coisa na sua vida, com certeza tem um paradigma que está atrapalhando o andamento da coisa. Os paradigmas, eles agem em nosso consciente. Ou seja, ele vai sempre entrar na nossa cabeça por meio da repetição. Se você sempre escuta da sua família, dos seus pais, que ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é difícil, quando você crescer, essa ideia vai estar na tua mente. E, consequentemente, você vai acreditar que ganhar dinheiro é difícil. Porque o subconsciente ele recebe as ideias por meio da repetição. Bom, você entendeu o que é um paradigma, que são ideias que ficam na nossa cabeça e muitas vezes a gente adquire quando criança. Né? Basicamente são crenças limitantes com relação ao dinheiro que você recebe, que seus pais dizem que ganhar dinheiro é difícil, que quem ganha dinheiro não vai para o céu. Com relação ao pessoal, eu não posso fazer isso porque aquela moça ou moça é muito areia pro meu caminhãozinho. Eu não posso ter determinada profissão porque eu não sou capaz, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como você pode mudar os seus paradigmas, como que você pode mudar as suas crenças limitantes. Algumas coisas que você deve fazer para tentar induzir o seu subconsciente a aceitar uma ideia diferente, um novo paradigma, só que seja um paradigma positivo, né? A primeira dica que eu dou é por meio da autossugestão. Como assim a autossugestão? Como eu havia dito, os paradigmas eles funcionam, eles entram no nosso subconsciente por meio da repetição. Então o que você tem que fazer? Sugerir novas ideias para o seu subconsciente, para a sua mente. E qual é o melhor método para você fazer isso? Você pode, por exemplo, escutar uma música enquanto você está visualizando alguma coisa e ficar repetindo para você mesmo, eu sou tal coisa, ou eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa. Tem que ser uma ideia contrária de algo que você sabe que você não pode realizar. Você tem medo de realizar por causa das suas crenças limitantes. A autossugestão é muitíssimo importante para isso. Eu vou contar uma história para você de como um paradigma pode influenciar a vida da pessoa, mesmo inconscientemente. Você já deve ter ouvido falar do grande Bob Proctor, que foi um dos principais do filme Segredo, grande conhecedor das leis universais. Certa vez ele estava numa festa com a família dele, e ele percebeu que a esposa dele, quando ela ia fazer o frango, ela sempre cortava as pernas do frango antes de colocar no forno. Aí o Bob chegou e perguntou, mas Linda, por que você sempre corta as pernas do frango antes de colocar no forno? Ela disse, essa é uma boa pergunta, minha mãe fazia isso, vamos perguntar para ela. Então ela ligou para a mãe dela e perguntou por que a mãe dela fazia isso. Aí a mãe dela disse assim, olha, eu também não sei por que eu fazia isso, eu adquiri esse hábito da minha mãe também, ou seja, da avó da esposa do Bob Proctor. Então eles resolveram ligar para a avó dela, né, que ainda estava viva, e ela disse, por que você cortava as pernas do frango para colocar no forno? Ela disse, não, porque no meu tempo, o forno era muito pequeno, e se eu não cortasse as pernas do frango, o frango não ia caber no forno.
Ou seja, ela não fazia aquilo porque era uma coisa ruim, porque precisava realmente fazer aquilo. Porque ela tinha que cortar as pernas para caber no forno. E a mãe dela e a Linda, a esposa do Bob Proctor, adquiriram esse hábito, esse paradigma inconscientemente, ou seja, não tinha necessidade nenhuma delas fazerem aquilo. Então, para que você perceba como que um paradigma pode entrar na sua vida. A ideia que eu deixo para você aqui agora é que você tente identificar qual é o paradigma na sua vida. Qual é a crença limitante que você tem na sua vida. Uma crença que impeça você de ganhar dinheiro, uma crença que impeça você de ter o emprego dos seus sonhos, uma crença que impeça você de conseguir o relacionamento dos seus sonhos. Porque na maioria das vezes são os paradigmas que atrapalham a cocriação em nossa vida. Você pode estar muito praticando ilustração, você pode muito estar lá praticando, visualizando, fazendo as técnicas. Mas se você tiver um paradigma, por exemplo, você está lá resolvendo, eu quero ter uma boa vida financeira, eu quero ter uma boa vida financeira. Mas se você tiver dentro da sua mente ganhar dinheiro é uma coisa difícil, você não vai conseguir, porque o que você vai estar emitindo é que ganhar dinheiro é difícil. Então, primeiramente, você tem que focar em destruir essas crenças limitantes. Então, faz o exercício que eu disse para você. Pratica a autossugestão. Pega uma ideia, escreve num papel a ideia que você quer. Por exemplo, eu tenho prosperidade financeira, e começa a repetir aquilo para você. Eu tenho prosperidade financeira, eu tenho prosperidade financeira. Feche os olhos, sinta que você tem prosperidade financeira, começa a fazer aquilo. E claro que se você tiver alguma dúvida também com relação a isso, pode entrar em contato comigo, porque eu também tinha muitos paradigmas, muitas crenças limitantes, e hoje eu posso dizer que eu consegui reverter um pouco isso. Não totalmente, porque a nossa vida a gente tem que sempre continuar praticando mais, né? A gente nunca vai estar 100% perfeito. Mas muitos paradigmas que eu tinha que atrapalhavam muito a minha vida, eu consegui resolver. Portanto, aí fica a minha dica. Se você tiver algum paradigma, alguma coisa que você não acha que está atrapalhando a sua vida, pode entrar em contato comigo, pode ser um comentário aqui embaixo do vídeo, ou você pode mandar um e-mail, eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo, para a gente conversar melhor. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, dá um joinha, ajuda a divulgar esses assuntos que vão ajudar muitas pessoas. Eu sou o Almeida do blog sucessomental.com. A gente se fala em outro vídeo.